Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes, ou Fer Moraes, e nós vamos para a segunda parte, quase no meio do livro. A primeira foi Noções Gerais do Materialismo, agora é parte 2, Escapes e Compensações, parte 1. Feliz Páscoa para vocês. Eu mesmo acredito que a Páscoa e o Natal seria todos os dias, a gente renascer, né? Cristo, em suas palavras e atitudes em nossos corações, todos os segundos da nossa existência, e tudo que ele disse, todas as suas atitudes são maravilhosas, são perfeitas, assim como ele é. E eu quero destacar então a última atitude que ele teve quando era vivo nesse planeta, que era o perdão. Em uma situação insuportável, ele perdoou aquelas pessoas que mandaram crucificá-lo. Que a gente possa refletir sobre esse perdão. Em um momento em que ele estava deformado, e alguns historiadores estavam falando que ele estava nu, cego de um olho. Eu tenho até um livro que fala sobre isso, eu preciso ver. Mas enfim, uma situação insuportável, né? Eu quero ver o que lhe causou fisicamente a crucificação, mas em uma situação insuportável, pela segunda vez estou falando isso, ele perdoou os seus inimigos. Então que a gente sirva aí de exemplo para a gente, na verdade, que a gente não tenha vergonha, que a gente possa destruir o nosso egoísmo e ver que todo mundo erra, nós também erramos e nós precisamos aí ser humildes, assim como Jesus é. Vamos lá, escapes e compensações, que são duas fugas, que a gente faz muito disso. E vamos ver parte 1, porque é uma parte comprida, eu dividi em duas partes. E vamos ver como que a gente pode, então, o que a gente pode aí fazer para acabar com isso, né? Ou diminuir, pelo menos. Segunda parte, escapes e compensações. Gente, praticamente essas frases estão falando a mesma coisa. Eu vou ler de 298 a 303, para eu já fazer, então, um comentário geral, tá? O meu objetivo, que eu estava vendo em alguns vídeos, é não repetir o que eu fico falando. Então, nessa parte aqui, todas essas frases eu vou ler, para eu não ter a necessidade de ficar repetindo todas as frases, tá? 298. Fundamentalmente inseridos no contexto do materialismo, escapes e compensações servem também a outros desvios de conduta ligada ao egoísmo e ao orgulho. 299. A escape, no contexto da reforma íntima, é o processo composto por atos isolados ou conjuntos em período ou fases, que representa uma fuga à realidade por parte do encarnado ao longo de seu estágio na crosta terrestre. Do 300, a compensação nesse mesmo contexto é o processo pelo qual o ser humano equilibra ou reequilibra a interação razão e sentimento, buscando contrabalançar suas provas e suas expiações com prazeres materiais ou fugazes, de qualquer ordem, objetivando também a uma fuga à realidade. 301. Escapes e compensações compõem o cotidiano de vários indivíduos, indisciplinados e revoltados com o processo de reforma íntima ou mesmo com as provas que devem enfrentar na jornada física. 302. Quando se depara com um obstáculo, do qual se vê impossibilidade de fugir, e não quer verdadeiramente resolver, o ser humano, de regra, tende a tomar dois rumos alternativos: o escape ou a compensação. Utilizando o escape, torna-se indiferente ou alheio à questão, fechando-se em si mesmo e ignorando, em suma, o que se passa à sua volta, quando seu dever cristão impõe-lhe a luta e a perseverança. Ao usar a compensação, mergulha num oceano de dádivas e dívidas materiais, quase sempre ao contexto do materialismo de qualquer espécie. Em ambos os casos, não consegue, porque não quer, atacar de frente
ou um empecilho natural e necessário que a vida lhe impõe. 303. O estágio na crosta é repleto de pressões de toda ordem e o encarnado costuma ser cobrado pelos outros e por si mesmo. Buscar ser fraterno e solidário nesse quadro que seu coração considera desolador. É-lhe um fardo. Gente, resumindo aqui, os escapes e as compensações é ligado ao materialismo, tá? Os escapes e compensações são dois desvios de fuga. São duas fugas, porque o que acontece, né? A nossa vida, nós reencarnamos aqui no nosso querido planeta para superar os desafios, para superar as missões e as expiações que nós programamos antes da reencarnação e superar também os nossos erros, né? As consequências desses erros, que são as dores de cabeça que eu falo, que nós mesmos fazemos. Só que cada um é cada um. Muitas vezes nós julgamos porque a gente quer que o outro simplesmente tenha o mesmo sentimento que nós. Que o outro também seja forte como a gente. E não é assim. Porque cada um é cada um. Não é porque simplesmente que você não é egoísta que o outro também é humilde. Não. Tá? Cada um tem o seu erro. Talvez você não é materialista. Talvez você mora numa casa muito simples. Me parece também que o Ronald de Golias, um grande humorista que eu gostava muito, o cara não era materialista. O cara simplesmente não tinha seus móveis, não tinha quase nada dentro do seu apartamento. E quando o Carlos Alberto de Nóbrega oferecia aumento, que o Carlos era diretor da Praça Nossa, não sei se agora ele é mais, o Golias, na sua humildade, disse: olha, pegue esse dinheiro e dá para os outros, porque eu já ganho o suficiente. Não é porque o cara era espiritualizado que eu também sou espiritualizado, não. Cada um tem a sua evolução. Então, o que acontece? Muitas vezes, gente, a gente vem com tanta pressão que algumas pressões a gente tenta desviar. A gente tem uma linha de escape. Por exemplo, um pai de família que não gosta da sua mulher, ou que briga muito com a sua mulher, ou que está passando por dificuldade na sua casa. Não estou falando de todo mundo, mas a maioria desses pais, eles têm um escape de ir no barzinho tomar alguma coisa antes de chegar em casa. É igual mesmo o Homer Simpson. Eu amo o Simpson. Homer Simpson, todo dia à noite, depois do serviço, ele vai pro bar. Aí depois ele chega bêbado na sua casa. Isso é um escape. O que é? A pessoa, ela foge dessa realidade, porque ela não quer solucionar agora, ou é muito forte para ela quer se aliviar, ou ela acha que vai melhorar alguma coisa na vida dela, ela tem esses escapes. Você entendeu? Ou a compensação também é o outro desvio, então, de fuga, tá? Por exemplo, muitas vezes aqui no 302 está falando que uma pessoa que mora em uma comunidade pobre, que ela simplesmente está passando muita fome, que a pessoa está passando ali naquela miséria, e ela não suporta mais essa situação, ela vai entrar na onda de crime, então ela vai encher a sua vida de luxos e coisas que ela não teve, ela vai compensar. Então essas fugas, tem algumas fugas, tem alguns escapes que podem ser proveitosos, mas também tem compensações e escapes que são danosos à nossa vida. Lembrando que, por exemplo, no caso do Homer Simpson, a gente fala que a bebida alcoólica, a bebida, ela é uma bebida que adormece a pessoa. A pessoa fica relaxada. Tem a diferença entre tomar e beber, né? Mas isso pode lhe trazer mais problema do que solucionar.
Nós precisamos, então, simplesmente enfrentar a nossa realidade, enfrentar a nossa situação, o nosso problema ali, encarar ele, para a gente crescer na vida. Porque muitas vezes a gente fica enrolando e não vai para lugar nenhum. Vira uma bola de neve a nossa vida. Por isso que muitas vezes a pessoa ainda é na droga. A pessoa vai em centro noturno de prazer. 304. Não vê por que, no seu raciocínio constituído por teorias secundárias, as desculpas, né, as teorias que alimentam aí os seus erros, deixar a pessoa de se conceder uma compensação pelo que vivencia. Encontra sempre uma justificativa fundada para o seu escape. Então, gente, no caso do homem no bar, não estou julgando quem vai, cada um é dono da sua vida, né? Mas o homem que vai no bar, ele dá uma justificativa do quê? Que ele trabalhou o dia inteiro, o dia dele foi muito corrido, a semana dele foi muito corrida, ele precisa descansar. E eu falo uma coisa para vocês, que muitas vezes, deixando eu levar meu óculos, que o aumento da bebida alcoólica é uma fuga da realidade, principalmente na pandemia. Tá certo? É muito bom lembrar também que a gente é cheio de fazer essas teorias secundárias, de simplesmente arrumar uma desculpa nos erros que nós temos. Gente, a partir do momento que você dá uma desculpa, que você inventa alguma coisa para justificar esses escapes, essas compensações, simplesmente você está enrolando sua vida, os seus problemas estão ficando uma bola de neve, e depois muitas vezes a pessoa xinga até Jesus Cristo por causa disso. Eu sei que é muito fácil falar, né, gente? Porque eu estou aqui, eu dei esses exemplos, mas, sabe, gente, a gente não tem uma outra alternativa. Sabe, a gente precisa encarar a vida com o que ela nos apresenta e fazer essa reforma íntima para que a gente possa errar menos ainda. Você entendeu? Mas nós precisamos ser corajosos. A gente pode tomar e tal, mas você precisa enfrentar o problema que lhe é apresentado na sua vida. Porque senão, amigão, sua vida vai assim, ó. Vai enrolando e a neve cobre a sua cabeça. Aí você fica sem o que fazer. Essa é a realidade, né? Perdão. 305. A regra é que tais escapes e compensações se dão no campo dos sentimentos negativos do ser, hipóteses raras, quase inexistentes no globo. É daquele que assimila o bem e de modo positivo suas frustrações distantes das provas e expiações que devem enfrentar. Gente, como que está falando aqui, é muito raro, você encontrar uma pessoa que vai aí de forma positiva enfrentar todos os problemas da sua vida. Não existe isso. Ou melhor, se existe, dentre 1 milhão, 10 pessoas fazem isso. Cada um tem uma fuga, cada uma tem uma compensação. Eu vou falar outra coisa para vocês. Raramente eu assisto um programa que chama Quilos Mortais, que passa na Delicia, eu acho, né? Na Sky. E a maioria deles come por causa de fuga. Vocês sabiam disso? Outra coisa, desvio também, outra fuga que eu falei no materialismo, é o consumismo. Talvez você não saiba, talvez você ache que os outros sejam perfeitos, mas o cara talvez está endividando o cartão de crédito porque ele simplesmente quer aí sair da realidade da sua vida, da sua casa. Então, essas coisas aí, a pessoa é positiva, a pessoa vai ganhar a vida numa boa, isso aí é muito difícil você encontrar, gente. Hoje em dia é muito difícil, tá? Muitas vezes você está se achando fracassado, fracasso não existe fracasso. Nós estamos aqui e muitas vezes nós caímos.
É por isso que acredito que a espiritualidade nos deu esse estudo da reforma íntima, para demonstrar que nós erramos. E que nós possamos ter força em Jesus para a gente superar isso. Quem sabe, talvez, nas suas orações você pediu uma ajuda para melhorar a sua vida. E essa ajuda não seja o vídeo da reforma íntima, os vídeos das luzes. A gente não sabe. O que eu estou querendo dizer é que todo o conteúdo bom, construtivo, que é ligado em sedimento puro e caridade, é uma ajuda que vem de cima. Não é verdade? Desculpa essa alergia. 306. A lógica explica. Se o indivíduo não tem sensibilidade e raciocínio suficiente para compreender a necessidade de tais enfrentamentos cotidianos, ele vai começar a fantasiar a sua existência para suportar a jornada terrena. Natural lhe parece que suas compensações se deem na senda do erro. Então, se a pessoa simplesmente... eu vou falar uma coisa, muitas dessas pessoas, gente, eles fantasiam a sua realidade. Eles entram nas drogas, eles têm amante, tem gente que passa no videogame o dia inteiro. Mas por que isso? Porque não tem uma estrutura familiar. Se ela não tem uma estrutura familiar, é porque como que a pessoa vai, então, ter uma compreensão, vai ter uma sensibilidade se ele não teve uma estrutura familiar? A maioria vai nessa fuga, a maioria não tem estrutura familiar hoje em dia. Ainda quem tem é um pouco difícil. Então, a pessoa que não consegue ter essa sensibilidade, a pessoa que ela não consegue ver o aprendizado de todos esses problemas aí que aparecem na vida dela, a pessoa vai começar a fantasiar, a pessoa vai começar a fazer escape, a pessoa vai entrar em algum vício, a pessoa vai começar, por exemplo, tem gente que eu conheço, que quando saiu do seu noivado, a pessoa simplesmente pegava o carro e ficava girando na cidade, rodeando a casa da moça. Isso é uma fuga. Isso é a perdição da pessoa, a pessoa fica perdida. Tá certo? Então, todo problema que você tem, todo obstáculo que você tem, você precisa encarar honestamente e ir pedindo ajuda a Cristo, para que você tenha sabedoria. Porque nós viemos aqui para corrigir esses erros. Pode ser insuportável. Esse ano pode ser que todos os seus problemas apareceram de uma vez? Sim. A maioria das pessoas também tiveram isso. É você simplesmente, você ter fé, você fazer a reforma íntima e você assim aprender a melhor viver a sua vida. Porque aí a pessoa que bebe, a pessoa que fica, por exemplo, vendo a pornografia o dia inteiro ali, a pessoa que simplesmente ela fica comendo o dia inteiro, ou a mulher que ela fica comprando bolsas e roupas cada vez que ela é traída, não resolve nada. E muitas vezes piora. Porque no caso dessa mulher, ela sempre vai ter conta para pagar. E aí ela pode ficar desempregada e a vida dela pode ficar um pouco mais difícil. Não é verdade? 307. Por outro lado, falar em escape por si só significa um desvio, como que eu disse para vocês. Fugir não significa elevação moral de ninguém na maioria dos casos. Gente, fugir não. Desvio, gente, é simplesmente um erro que a pessoa tem. Eu acho, a partir do momento, por exemplo, quando eu fazia, quando eu dava aula e fazia faculdade de noite, quando era presencial. E quando eu tinha bastante coisa lá na cachola, porque dava aula de manhã, de tarde, a faculdade de noite, eu ia tomar alguma coisa. Não para ser um escape, mas você deu uma distração.
Então, no intervalo da faculdade, eu e meus amigos tomavam alguma coisa. Tá? O desvio, esse compensação e esse escape é um erro a partir do momento quando a pessoa tem bastante problema e ela arranja um desvio para então, quando ela não consegue ver uma saída para os seus problemas, aí ela faz um desvio, ela tem um escape ou ela tem uma compensação, tá? Vocês querem um outro desvio como exemplo? Nesse caso de comida? A pessoa simplesmente que é infeliz, a pessoa que simplesmente ela vê tantas notícias ruins hoje em dia, que ela só fica no mundo virtual, só. Tá? Agora tudo bem, nós estamos numa pandemia. Mas antes dessa pandemia, a pessoa, tem muita gente que eu conheço, ficava o dia inteiro no Facebook, um dia inteiro jogando. Isso é um escape. A pessoa não consegue realizar seus problemas na vida real, então simplesmente ela ficava jogando, ela ficava no Facebook, isso aí é um escape. Você pode ver, gente, se seu filho fica no Facebook o dia inteiro, cada um tem sua vida, obviamente, ou você mesmo, um adulto, fica no Facebook o dia inteiro, e tem pai, e tem mãe, e tem seus filhos em casa, isso também é um escape. Tem muita gente que o escape dela é não ter contato com as outras pessoas. Entendeu? Vamos lá. Onde que eu estava? 308. A compensação pode constituir um equilíbrio baseado em atos positivos, tal como alguém curar uma ansiedade gerada por uma entrave qualquer, dedicando-se cada vez mais e mais à caridade e ao auxílio fraterno próximo. Gente, esse 308 eu vejo da seguinte forma. Se a pessoa simplesmente é muito ansiosa, e para consertar essa ansiedade que ela teve em algum momento da vida dela, e eu faço muito isso, é você simplesmente fazer algum hobby, que esse hobby possa saciar as outras pessoas, que pode saciar, não, pode ajudar outras pessoas. Aí você está compensando e essa compensa vale a pena. É uma compensação positiva. Entendeu? Tipo, você tem um tempo e você está em uma situação difícil, você está passando ansioso. Você faz um canal no YouTube ou você faz uma arrecadação de cesta básica na pandemia, você vai corrigir essa sua ansiedade e é caridade. Então tem compensações que vale a pena, que são compensações construtivas. 309. Escapes e compensações também são mascarados em algumas situações. Faz parte da natureza humana buscar o brilho de aparência positiva dos seus erros. Esse 309, gente, é parecido com outro item, né? Que é o seguinte: tem muita gente que tem um erro, então a pessoa, ela, como que eu posso falar? Ela aparenta positivamente esse erro. E a gente não faz isso, a gente precisa tomar cuidado. 310. 309, gente, eu ia dar um exemplo, só que me deu um branco aqui na minha cabeça. Peço desculpa para vocês. 310. Aquele que muito trabalha, alegando-se contra a ociosidade, a título de exemplo, mas impondo-se um regime exagerado de isolamento social e privando-se do lazer, pode estar constituindo para si mesmo um escape ou uma compensação, porque não sabe lidar com alguma insegurança ou deficiência sua. Voltar-se ao trabalho para fugir à realidade, evitando contato com a comunidade ou mesmo a família, e com isso busca suprir a sua carência de solidariedade. Gente, muitas vezes, né, quando um menino, um adolescente engravida uma menina,
E o menino fica, eu não estou justificando o erro dos outros, é apenas um exemplo, tá? Isso não se faz, tem que ser responsável. O menino engravida a menina e ele fica com medo da sua realidade de pai, e principalmente se ele não tem nem dinheiro para sustentar a criança, ele deixa a criança com a mãe. Isso também é uma fuga. É uma fuga covardia. Eu já vi casos no cinema que o menino ficou tão chocado que ele abandonou então a menina com a criança. Isso é uma fuga. Depois de 4, 5 anos, a pessoa se arrepende e volta. E a pessoa volta muitas vezes tarde demais. Nesse caso, é aquilo, né? Ou a pessoa ela fica trancada em casa, e esse exemplo eu estou falando quando a gente voltar no presencial, e vai ser mais cedo que a gente pensa, se Deus quiser. Muitas vezes a pessoa fica tão trancada em casa jogando videogame, e ela fica jogando esse videogame porque ela não quer assumir alguma coisa para o seu pai ou para a sua mãe. Tem muito adolescente que fica depressivo no seu quarto porque não consegue encarar a sua realidade. Tem muito homem, muita mulher que fica trabalhando o dia inteiro porque simplesmente ele tem uma insegurança. Lá no presencial, a pessoa fica no escritório o dia inteiro, a semana inteira, e não volta mais para casa. Por quê? Ou volta em alguns momentos curtos, porque ele tem medo de alguma coisa relacionada à criança, ou algum problema financeiro, ou algum problema que a casa está. Então isso é uma compensação, isso é um escape. A pessoa prefere trabalhar do que enfrentar o problema dela em casa, sabe? E infelizmente a pessoa ela pode até perder a família por causa disso. E a gente não sabe, e tem muito dessa realidade sim. Então vamos para a última parte, né? 311. Normalmente o exagero demonstra a impropriedade da conduta. Aderar-se com abuso a determinada atividade ou a prática de algum comportamento evidencia índice de escape ou compensação. É aquilo, gente. Nós consumimos. Só que tem muita gente que consome no limite, vai no mercado como que é necessário. Tem gente que trabalha ali nas horas que é para trabalhar. Tem gente que joga videogame no tempo certo. Tem gente que se diverte no tempo certo. Mas toda atividade que é exagerada é um desvio, é um escape. Vocês podem ver que muitas vezes a gente fica na internet o dia inteiro, até as 2 horas da manhã. Mas por que eu devo ficar até 2 horas da manhã se eu tenho outras atividades em casa? É muito importante que você está me assistindo. Veja o comportamento do seu marido, do seu filho, da sua filha, ou você mesmo. Você tem algum escape na sua vida? Você, quando tem algum problema, o que você faz? Você pede uma pizza dessa mãe? Você fica comendo chocolate? Você bebe? Se você tiver algum escape, você vê algum escape dos seus filhos, converse com eles. E incentiva eles a encarar a vida ali como que é para ser encarado com sabedoria. Agora, se for com você, muitas vezes a gente perde tempo na vida. Eu vejo muitas vezes esses jovens o dia inteiro no Face, na aula presencial, né? Quando a sala ficava lotada, que simplesmente a pessoa está perdendo tempo enorme. Que o Facebook é uma delícia, o WhatsApp, o Telegram, o MySpace, rede social. Só que existe uma vida fora desses aplicativos, desses programas, ou do celular mesmo. Talvez você tenha algum escape que você não saiba. E se você tiver, pede ajuda. Tá? Não fica perdendo tempo com essas coisas. Controla, organiza a sua vida, tem todo o seu limite. Porque se você comer chocolate demais, você vai para o banheiro. Se você gastar demais, você vai ter cartão de crédito, você vai ter dívida, você vai ter boleto. Se você é infeliz com algo, veja a solução dessa infelicidade. Vai para mim, principalmente na pandemia.
Onde que eu estava? 312. Às vezes a gente fala, a gente sai aqui, né? Para enfrentar o único problema, pode o encarnado valer desses dois mecanismos, ao mesmo tempo, sucessiva e ordenadamente. Gente, o 112 não tem nem o que comentar, porque está falando aí da compensação, né? A pessoa aí está diante de um problema e ela prefere desviar. Você sabe uma coisa que eu me lembro? Aquelas pessoas que ficam fazendo regime, sabe? Fica fazendo regime, vai caminhar o dia inteiro, aí a pessoa chega na lanchonete e ela chega ali, eu caminho hoje, eu quero um x-tudo com bacon, com cheddar, pede um monte de coisa e depois pede uma Coca-Cola light aí. Bebe até um copo de água para não engordar. Isso daí é um desvio, gente. A partir do momento que você simplesmente você fez atividade física na semana inteira para você ficar com o corpo bonito, para a sua melhor saúde, e você come o lanche, você come uma barra de chocolate, não valeu mais a pena. Eu devo te falar isso porque eu acho engraçado quando as pessoas falam isso, né? 313. O procedimento cristão, fundamentado nos bons sentimentos, descritos no item 10, exige que o ser humano abstenha-se da prática frequente de fuga à realidade. Esta não lhe traz progresso, porque o afasta da luta. Evita o enfrentamento que origina a modificação do seu comportamento, lapidando-lhe o âmago e aprimorando a sua maneira de se conduzir na existência corpórea. Gente, obviamente que a partir do momento que você tem um desvio, não é cristão, por mais complicado que seja, tá? Porque quanto mais você solucionar os seus problemas, você solucionar o que está lhe desconfortando, você vai aprender, você vai ter uma experiência, você vai aprender, você vai se tornar mais maduro. Cada vez que você resolve um problema, você se torna mais maduro. Tá certo? E tenha certeza que toda fuga, ou muitas vezes dessas fugas, desvios, compensações, faz você errar mais. Principalmente na compensação. Tá certo? 314. Em verdade, os escapes às compensações são utilizados porque o indivíduo teme sofrer. E sofre porque não compreende a realidade e inevitabilidade das sucessivas provas que possui. Gente, a partir do momento que a pessoa faz um escape ou uma compensação, enfim, ela desvia do problema ali, ela tem medo de encarar a realidade. Isso é óbvio, né? A pessoa tem medo de sofrer. Só que se você pensar melhor, a partir do momento que você desvia, que você faz um desvio da sua realidade, ou compensando, ou fazendo um escape, você vai sofrer mais ainda. Porque muitos desses escapes, muitas dessas compensações, você pode adquirir mais sofrimento. Então a gente tem que pensar com a cabeça. A gente não pode deixar a emoção aí esvaziar a nossa razão. É melhor você solucionar um problema agora do que você resolver 200 amanhã. Aí eu já aproveito e falo. Perdoa agora. Ame agora. Se dá algum problema com o seu filho, converse com ele. Você está com problema no emprego? Você tem algum problema sentimental? Antes de comprar alguma coisa, converse com você mesmo, guarda o dinheiro, vai viajar, tá certo? 315. Há, no entanto, vários modos da pessoa vivenciar uma compensação ou utilizar o escape. Também já foi comentado isso, né? 316. Alguns levam o ser humano a um universo inaceitável de erros, de toda ordem,
E o caso daquele que, por ter nascido em família economicamente pobre, inconformado, sem saber como ou sem querer enfrentar a prova que o estágio encarnatório lhe impõe, volta-se à prática de crimes de toda a espécie numa compensação ao seu sofrimento. Trata-se de um exemplo de compensação danosa. Esse 316 está falando de uma compensação desastrosa, que vai acabar com a gente, que a gente vê também, infelizmente, em muitos casos na televisão, que é o menino que, muitos casos, ou melhor, em alguns casos, tá? Que a pessoa, ela mora numa comunidade pobre e ela simplesmente ela passa necessidade e ela não tá... Gente, só deixa eu confirmar uma coisa aqui. Dá certo. Me desculpem, eu pensei que eu tinha errado aqui. Então, a partir do momento que a pessoa está passando uma necessidade, a partir do momento que a pessoa ela está ali na miséria, e ela sabe que é uma situação, Deus me livre, delicada, ela vai ver sua mãe passando fome, enfim, ela vai ver então, ela vai ver o pessoal da mídia com toda aquela riqueza, aquele luxo, e a pessoa sofre muito, ela vai entrar no mundo do crime, porque ela sabe muito bem, e a gente sabe da nossa realidade, que é muito difícil você procurar um emprego. Tá certo? Muitas vezes, para você conseguir um emprego, você precisa de um sobrenome forte. Ou você simplesmente, eu não estou justificando nada, mas é uma realidade que faz parte do mundo. Tá certo? Então, ela sabe que vai ser muito difícil para ela. Então, na cabecinha dela ali, ela entra no mundo do crime. Ela já está, para fugir dessa realidade miserável dela, ela entra no mundo do crime, que é um celeiro de erros, que é um universo de dívidas, né? Para o seu espírito. E então ela entra no tráfico de drogas e ela vai simplesmente, através da corrupção, do tráfico de drogas e outros erros, ela vai lhe dar uma vida que ela nunca teve. É uma compensação danosa, é uma compensação que, para o espírito consertar as suas dívidas, a pessoa vai sofrer bastante. E a gente vê muitas dessas pessoas fazendo isso. Muitas pessoas querendo comprar uma casa, isso, né? Não sei se é o caso, mas é bom eu falar. A pessoa muitas vezes querendo uma vida mais fácil, a pessoa não querendo mais sofrer, ela simplesmente entra em uma vida mais fácil, que na verdade é uma vida com mais erro para ela, né? Uma vida de infelicidade. 317. O homem cega-se do negativismo, temeroso de enfrentar conflitos na tão indispensável posição de pai ou esposo em sua família, que implica dedicação e abnegação cotidianas, valendo de seu trabalho, como já exemplificado no título 310. É o título de escape. Mas isso também eu já falei, né? É aquilo. É aquele exemplo que eu usei no caso do pai, né? Que o pai é simplesmente, aquilo lá eu sou para o trabalho, é o pai que ele engravida a mulher, ele se encontra numa miséria terrível e ele foge, né? Ele simplesmente aí, ou ele foge, ou igual no caso do Homer Simpson, vamos falar aí um homem que está vivendo uma situação terrível, que a mulher tem problemas, os filhos têm problema, e o homem fica no bar a noite inteira para dar uma relaxada, e ele fica bebendo a noite inteira para então esquecer dos seus problemas, né? Nossa, hoje a alergia está me atacando. 318. Certamente, há compensações de escape mais leves, os quais, ainda que não ideais, são menos danosos ao progresso do ser.
obviamente, né? Tem compensações e escapes graves, tem aqueles aproveitosos e tem aqueles leves. Eu acho que, concluindo aqui, o objetivo da gente, lembrando a conclusão do estudo de hoje, é que a gente poderia usar esses escapes. A gente, por exemplo, se você, agora não sei, depende de cada um, mas nós estamos numa pandemia, fica em casa. Mas a partir do momento em que a pessoa tem alguns problemas na sua família, ou ela tem alguma carência, falta de namorado, de noivo, ou ela se sente carente, quando a gente voltar na vida presencial, é a gente fazer um escape voluntário. É a gente simplesmente visitar um hospital, é a gente simplesmente ajudar alguém, para a gente entender, e eu vou falar outra coisa, viu? A gente fazendo esses escapes, a gente, por exemplo, praticar uma caridade quando nós estamos mal, quando a gente está com algum problema, os espíritos amigos vai nos ajudar mais. Porque é até muito engraçado, né? É muito interessante, quer dizer. A pessoa, ela tem um problema e ela vai ver a solução na bebida. A pessoa tem algum problema, vai na droga. Eu sei que é muito difícil. Não estou zoando nem debochando disso. Mas a pessoa sempre vai destruir a sua própria vida. Ela não tem uma ideia de ajudar o outro ali. Porque se a gente, repetindo, se a gente está com algum problema, ou a gente tem alguma carência sentimental, tem muita gente que fala, eu vou comer chocolate porque eu estou infeliz. Vai ajudar alguém, vai dar atenção para alguém. Aí eu tenho certeza que seus problemas vão ser, vocês vão receber uma ajuda para solucionar seus problemas. Gente, minha voz já está falhando. Tudo de bom para vocês. Eu acho que passou uma hora, eu nem sinto a hora passar. Muita paz, beijo e abraço para vocês. E qualquer sugestão. E eu peço para vocês compartilhar nos seus faces, nas suas redes sociais, essa página que vai crescer muito, se Deus quiser. Mas o importante é ajudar as pessoas. Muita paz. Até mais.